Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de gestão da qualidade. Ao longo desse semestre nós vamos trabalhar alguns conceitos relacionados à qualidade, vamos aprender algumas ferramentas que podem ser utilizadas na prática no dia a dia de vocês, nas empresas em que vocês atuam, e vamos discutir também sobre algumas questões relacionadas à melhoria de processos. Para isso, nós vamos adotar uma bibliografia básica composta de 2 livros. O primeiro deles é o livro Gestão da Qualidade, do professor Lobo, e a outra bibliografia é a Gestão da Qualidade, do professor José Abrantes. Os 2 livros estão disponíveis na biblioteca e vocês podem fazer uso deles ao longo do semestre. A qualidade, ela evoluiu ao longo do tempo. Nós podemos encontrar 3 fases distintas para a qualidade. Uma fase chamada fase da inspeção, outra fase chamada controle estatístico e a outra fase é a fase mais recente, que é a fase do controle da qualidade total. A primeira delas, a era da inspeção, ela foi até mais ou menos 1945 e ela era marcada basicamente por uma sociedade monopolista. O que seria uma sociedade monopolista? Não existiam muitas empresas disputando a necessidade dos consumidores no mercado. Naquela época, você ainda tinha poucos participantes, poucas empresas oferecendo produtos ou serviços, o que daria, no caso, pouca escolha por parte dos consumidores. Quer dizer, o que as empresas colocavam no mercado era aquilo que o consumidor ele poderia escolher. Logo, qual era então o incentivo que as empresas tinham para poder investir em processos de qualidade? Basicamente nenhuma. Então, devido a isso, a orientação naquela época ela era basicamente para inspeção. Vocês devem ter visto em outras disciplinas ao longo do curso que nos primórdios industriais, o que nós tínhamos? A inspeção basicamente no final da linha de produção. Você não se preocupava com a qualidade desde o início do processo. Simplesmente você verificava se, ao fim do processo, aquele produto apresentava algum tipo de defeito ou não. Se sim, ele era retrabalhado ou então ele era jogado para refúgio. E muitas vezes esse produto, mesmo passando por uma inspeção, ele ainda ia para o mercado. Então, naquela época existiam as pessoas que produziam e nós tínhamos a figura das pessoas que controlavam a qualidade no final da linha de produção. Então, podemos dizer que havia naquela época um certo desinteresse quanto às necessidades do mercado. Novamente, as empresas não se preocupavam se o seu produto ele realmente iria para o mercado com um nível alto de qualidade. Logo, eles não estavam muito preocupados se aquele produto realmente atenderia às necessidades do consumidor ou se aquilo, de repente, seria uma dor de cabeça para o consumidor. Consequentemente, havia uma falta de rigor na definição dos processos. Basicamente, as pessoas poderiam fazer da maneira como elas bem entendessem, ou não haviam regras pré-definidas durante o processo produtivo. Simplesmente, no final da linha de produção, é que você iria verificar se certos requisitos de qualidade foram atendidos ou não. Ainda dentro dessa era da inspeção, nós podemos observar que o mercado, então, ele começa a mudar. O mercado ele começa a ficar mais exigente devido ao aumento da oferta. Novos competidores, novas empresas entrando no mercado, colocando seus produtos, ou seja, aquelas empresas que antes estavam sozinhas, elas passam a compartilhar a preferência do consumidor. Com base nessa mudança, começaram a surgir então os primeiros estudos de mercado, as primeiras pesquisas de mercado, onde as empresas iam até os consumidores, começavam a ouvir os consumidores, verificando quais eram as suas necessidades, quais eram as suas preferências, para que elas pudessem fazer um processo mais alinhado, de modo a gerar produtos que viessem atender essa necessidade. Recomendo para vocês, se alguém tiver a oportunidade de assistir, tem uma série chamada Mad Men, onde o personagem principal ele é um publicitário. A série ocorre justamente mais ou menos nessa época, 1950. Então ela retrata muito bem a época, como é que a sociedade se comportava. E uma das funções desse publicitário era justamente tentar buscar junto aos consumidores o que eles realmente queriam.
Claro que o filme ele passa basicamente a ideia de que as empresas estariam investindo em publicidade, mas de certa forma elas já começavam a se preocupar com o que o meu cliente está preocupado, como ele enxerga o meu produto e de certa forma isso poderia ser então repassado para a produção de modo a criar novos produtos mais interessantes para o mercado. Mas, do ponto de vista ainda da produção, a inspeção ainda era o foco, ainda que mais rigorosa. Mas, novamente, a produção ela só fazia a verificação da qualidade no final da linha de produção. Depois nós temos uma melhoria, que é a era do controle estatístico, que vai ali por volta de 1960, 1970 mais ou menos, que você sai dessa figura do gestor, né, do controlador da qualidade lá no final da linha de produção e você começa a ter um olhar mais apurado no processo produtivo, fazendo alguns controles do processo. Nós vamos aprender na disciplina, um pouquinho mais para frente, uma ferramenta chamada controle estatístico de processo, que vai nos ajudar justamente a fazer esse tipo de controle para ver se o meu processo está sob controle ou não. Então, basicamente, na era do controle estatístico, o que você tinha? Ao invés de você ter o controle basicamente no final da linha de produção, quando o produto ele já estava pronto, você cria, então, mais 2 pontos de verificação. Poderia ser, por exemplo, uma verificação no final da linha, uma verificação no meio da linha e uma verificação da qualidade no início da linha, por exemplo. O que é importante? O que muda aqui? É que quando você faz uma inspeção no início, se você encontra ali algum tipo de problema, você já tira o produto naquele ponto. E você garante que aquele produto ele vai passar com qualidade para a fase seguinte. Na fase seguinte, você vai fazer uma inspeção para ver se você recebeu o seu produto com qualidade. E vai também verificar se você está passando para o próximo processo o produto também com qualidade. E assim vai. A cada etapa do processo você faz uma verificação antes, quando você recebe o produto para processar, e depois, quando você está passando para frente, você verifica se o resultado do seu trabalho ele foi gerado com qualidade ou não. Então, nessa época, você busca um envolvimento maior dos trabalhadores. Repare, a partir do momento que você verifica se o seu trabalho está passando com qualidade para a próxima fase, significa que você está envolvendo mais pessoas. Ou seja, a pessoa que faz o processo número 1, ela está preocupada se a pessoa que faz o processo número 2, ela vai receber um produto com qualidade. Idem para a pessoa número 2, ela vai fazer uma inspeção antes de passar o produto para a etapa número 3 e assim por diante. Isso gera um envolvimento, gera um comprometimento dos trabalhadores. Consequentemente, isso vai gerar um foco na melhoria contínua. Foi onde começaram, então, os primeiros esforços para você buscar sempre estar melhorando o seu processo produtivo. E começam a surgir as metodologias de resolução de problemas. Algumas delas nós vamos estudar também nas aulas para frente. Então, a partir do momento que você descobria um problema na linha de produção, como nós vamos resolver isso? Por exemplo, vamos imaginar que numa linha de produção acontece um problema. E aí você pode usar uma técnica, os 5 porquês, por exemplo. Aconteceu um problema, por que aconteceu isso? Foi devido a isso, mas por que aconteceu isso? E assim você vai aprofundando até você chegar na causa raiz do problema. Também começaram a ser desenvolvidas nessa época as ferramentas do controle de qualidade, que também vamos estudar cada uma delas, são 7 ferramentas, então nós vamos aprender sobre o gráfico de controle, que é usado no controle estatístico, nós vamos aprender a fazer um histograma, nós vamos aprender a fazer um diagrama de Pareto, dentre as outras ferramentas que compõem, então, esse grupo de 7 ferramentas de controle de qualidade. E aí, a terceira era é a era do controle da qualidade total, que começou ali por volta de 1980, 1990. Basicamente, ela se deve muito à entrada dos países asiáticos no mercado. Os países asiáticos, principalmente o Japão, eles começam a se preocupar com a necessidade dos clientes. Então, eles começam a colocar um foco maior nos clientes, começam a ganhar mercados, eles começam a entrar em mercados da Europa, dos Estados Unidos, e, consequentemente, isso deu um choque, né, nos americanos, principalmente,
quando, por exemplo, eles viram que os consumidores americanos estavam preferindo os carros japoneses em detrimento dos próprios carros americanos. Quer dizer, não tinha nenhum tipo de patriotismo, né? A partir do momento que você tem um carro melhor, com mais qualidade, a gente até falou isso em outras aulas, com uma renovação mais constante de modelos, teve um despertar, falou, ó, pera lá, o que esses caras estão fazendo que eles estão ganhando o meu mercado, eles conseguem entrar dentro do meu território e vender um produto para os meus consumidores. Então, eles começam a verificar que a qualidade é uma função essencial dentro do processo produtivo. E aí eles, por incrível que pareça, começam a copiar as técnicas japonesas de produção, de controle de qualidade e aplicar nas suas empresas. Começa também a entrar aí a introdução do QFD, que é uma ferramenta que a gente vai discutir sobre ela também, que é uma ferramenta da qualidade aplicada durante o processo de desenvolvimento do produto. E também começa o uso mais intensivo das 7 ferramentas da qualidade. Então, basicamente, essa era do controle da qualidade total, começando ali na década de 80, mais ou menos, foi uma grande revolução dentro dos processos internos de todas as empresas que as aplicaram. E diante de tantas ferramentas, né, o que nós temos que ter consciência? De que as empresas devem aplicar aquelas ferramentas de qualidade mais adequadas ao seu tipo de negócio, sempre tendo em mente que a qualidade continuará a evoluir constantemente. Ou seja, poxa, mas se eu tenho 7 ferramentas, eu tenho métodos de resolução de problema, mas cada empresa vai ter uma necessidade diferente, cada empresa vai aplicar um conjunto de ferramentas bem específica para o seu tipo de negócio. O mais importante é você desenvolver uma mentalidade da qualidade. É você sempre estar antenado em relação às mudanças que ocorrem no ambiente externo, principalmente na preferência dos consumidores. Quais são os principais requisitos que você deve obedecer para que o seu produto ele continue competitivo frente a uma concorrência que também está antenada, que também está observando o que acontece lá fora. Então a briga é feia, a briga é grande e você tem que estar sempre atualizado em relação a esse processo e, mais do que observar, aplicar, tomar ações, tomar atitude, né, em frente àquilo que está acontecendo. Então, quando a gente fala em qualidade, a qualidade ela tem que fazer parte do planejamento estratégico da empresa. A empresa ela tem que respirar qualidade nos seus produtos, junto aos seus fornecedores, junto aos seus clientes, nos seus processos internos. Então, as empresas elas têm que traçar os objetivos de qualidade lá no plano estratégico. A qualidade tem que ser uma questão estratégica dentro do planejamento da empresa. Ela sempre tem que pensar qual é a necessidade do meu cliente, como eu vou produzir um produto para atender a essa necessidade, como eu vou produzir respeitando o projeto que foi desenvolvido. Tudo isso em busca da diferenciação. A diferenciação do seu produto frente ao produto do concorrente é o que vai fazer com que o seu cliente ele tenha uma satisfação das suas necessidades, que você muitas vezes supere as expectativas dos seus clientes. Muitos autores, principalmente um autor americano, Tom Peters. Tom Peters ele tem um termo que é o momento wow. Wow mesmo, de uau, como esse produto é bom, esse produto superou as minhas expectativas. É o que ele diz que todas as empresas têm que fazer. Tem que brilhar, você tem que não só atender a necessidade do seu cliente, mas você tem que ir além fornecendo aquele requisito que de repente o cliente ele não está esperando. Isso seria o momento uau, seria um momento realmente de altíssima satisfação por parte dos consumidores. Então, basicamente, nós temos a qualidade em diferentes perspectivas. Nós temos diferentes visões para a qualidade. Se nós olhamos a qualidade do ponto de vista da engenharia, que entra o caso de vocês, nós vamos verificar que a qualidade ela pode ser definida como conformidade com os requisitos, ou então conformidade com o projeto. Significa seguir aquilo que o projeto do produto está dizendo que ele deve ser. Agora, se a gente olha do ponto de vista da estatística, nós vamos ter como definição a questão da redução da variabilidade. Eu tenho que ter um produto que, de acordo com o projeto, ele vai ter limites de projeto.
Então, por exemplo, se eu tenho um determinado produto que consta que ele tem que ter 500 gramas por litro na composição de um produto, eu tenho que garantir uma variabilidade. Ou seja, claro, nunca vai dar 500 gramas por litro, mas eu tenho que especificar qual é a tolerância. Pode ser mais 5% ou menos 5%, ou seja, mais ou menos 5%. Só que eu não posso sair disso. O meu produto ele tem que respeitar a variabilidade de mais ou menos 5%. Isso nós vamos discutir muito, essas questões de variabilidade, quando a gente estiver discutindo controle estatístico de processo. Agora, fugindo da engenharia e da estatística, vamos lá para o marketing. O marketing ele quer saber o seguinte: a qualidade ela é definida como atender as necessidades dos meus clientes. Se o produto está sendo funcional, se ele está sendo aplicado e atendendo, satisfazendo a necessidade do meu cliente, significa então que esse produto ele tem qualidade. Agora, do ponto de vista do estrategista, que seria ali, né, o cara que define as metas da empresa, que define o planejamento estratégico, qualidade pode ser definido como o alcance dos objetivos e metas. Se os objetivos e metas estão sendo alcançados, significa que a sua empresa ela está tendo qualidade. Daí surgem então algumas outras definições. Por exemplo, qualidade transcendental seria aquela qualidade com altíssimos padrões, com padrões elevadíssimos. Ou então a qualidade focada no produto é quando a sua empresa ela foca nas variáveis e nos atributos de um determinado produto. Ou então a qualidade focada no usuário é quando você foca na adequação ao uso. Se o seu produto ele está adequado à utilização por parte do consumidor. Se uma estante que foi produzida, ela realmente atende à necessidade estética de segurança por parte do consumidor, daquele que vai usar o produto, do usuário. Ou então a gente pode ter a qualidade focada na fabricação, que seria basicamente uma qualidade visando a adequação a determinadas normas e especificações de produção de um produto. E a qualidade focada no valor é aquela qualidade relacionada à adequação ao uso e ao preço. Ou seja, o que é valor para o cliente? Como é que o cliente mede o valor de um produto, o valor agregado? Ele olha os benefícios que ele recebe com o uso daquele produto frente ao custo que ele pagou por aquele produto. Quanto maior for a distância, né, entre essas duas variáveis, mais ele vai enxergar valor. Ou seja, o consumidor sempre ele vai querer o quê? Mais benefício, ok? Com o menor custo possível dentro das possibilidades da empresa. Então, a empresa sempre tem que tentar trabalhar isso, maximizar o valor que você oferece para o seu cliente, aumentando os benefícios que ele vê na utilização de um determinado produto e buscando sempre a redução de preço do custo financeiro e muitas vezes até do custo emocional ou um custo emocional de utilização do produto para que ele então enxergue um alto valor no seu produto. Então nós podemos verificar alguns elementos da qualidade. Por exemplo, relacionado a produtos, nós temos aqui as características operacionais. Por exemplo, excelência no desempenho. A partir do momento que eu tenho um produto que tem excelência no processo de desempenho, por exemplo, eu tenho um celular que ele tem um Wi-Fi de alta velocidade, ou então ele tem um processador que quando eu carrego os meus aplicativos, ele é extremamente rápido, né? Ele não fica travando, por exemplo. É um elemento da qualidade dentro das características operacionais principais. Ou então dentro das características operacionais adicionais, que são determinados atributos, mas são atributos mais secundários, que atraem do ponto de vista do desempenho e geralmente fazem algum tipo de diferença. Por exemplo, de repente ali um design mais bonito, um peso um pouquinho mais leve, quer dizer, não é isso que vai ser o importante. Mas, mas se for um pouquinho leve, mas você não compra o celular porque ele é leve, você vai comprar o celular porque ele vai ter um bom desempenho no momento que você estiver falando com outra pessoa ou de repente usando um aplicativo, algo do tipo. Nós temos também a questão da confiabilidade. Confiabilidade é a probabilidade de o produto não apresentar falhas dentro de um determinado período de tempo. Ou seja, vamos
posso pegar o próprio exemplo do celular. Vamos imaginar que você compre um celular e ele trave uma vez por semana. Uma vez por semana ele vai lá e dá uma travada. A cada vez que ele trava, significa que ele está apresentando algum tipo de falha. Agora, o que é a confiabilidade? Quanto maior for a distância entre esses dois pontos de falha, maior é a segurança que você tem na utilização do produto. Então, as empresas elas têm que fazer o quê? Elas têm sempre que desenvolver produtos que tenham um tempo médio de falhas alto, porque se o tempo médio for baixo, significa que o seu produto ele vai apresentar falhas constantes, o que consequentemente vai chatear, vai irritar aí o usuário. Provavelmente ele não vai ficar muito satisfeito com isso do ponto de vista da qualidade. Nós temos também a questão da durabilidade, que é uma medida de tempo de duração de um produto até a sua degradação física. Vamos partir para o outro lado agora. Vamos imaginar que você compre uma calça. Você comprou uma calça, que você começa a lavar essa calça e de repente, 3 meses, você já pode jogar ela no lixo porque ela está desbotada, já está rasgando, etc. e tal. Significa que o tempo médio ali, né, de duração da utilização desse produto foi baixo. Então, se você for uma pessoa exigente, muito provavelmente você não vai comprar mais aquela marca. E você não vê muita durabilidade no produto, então você não está vendo muito valor naquele produto. Um outro ponto, que é a questão da conformidade, isso aí nós já falamos até mesmo na própria definição de qualidade. Conformidade é o quê? É a adequação às normas e às especificações utilizadas na elaboração do produto. Então, quando eu desenvolvo um telefone, quando eu desenvolvo o projeto de uma vestimenta, de uma calça, por exemplo, eu vou colocar ali certas especificações. O tecido ele tem que ser de tal forma, os componentes daquele material, o tamanho da vestimenta, ela tem que seguir determinados padrões. E para que as pessoas não façam a cada hora um produto com parâmetros diferentes, você especifica isso dentro de um projeto. Então você cria um padrão de produção. Esse padrão de produção vai ditar se o seu produto está em conformidade ou não. Quer dizer, se alguém fez uma calça de um determinado modelo um pouquinho mais comprida, um pouquinho mais curta ou com algum outro tipo de material que não aquele do projeto, significa então que ele está em não conformidade. E também um outro ponto é a questão da assistência técnica. Então, um ponto importante da qualidade é a maneira como você vai tratar o cliente se por acaso o seu produto ele precisar de algum tipo de reparo. Então, até nessa questão do atendimento, o cliente ele vai ter uma percepção de qualidade do seu produto. Se ele tiver facilidade de acesso à assistência técnica, se ele tiver um processo facilitado, que não seja muito burocrático, se o atendimento ele é rápido, se você tratou com agilidade aquela ocorrência de problema, isso também vai ser um indicador de qualidade dentro do processo de atendimento do produto. E por fim, entra a questão da estética e da qualidade percebida. Principalmente em produtos, porque o produto ele é tangível, o produto ele tem uma forma física, então a estética ela é importante. Muitas pessoas privilegiam um aparelho de som, um carro, um telefone, pelo aspecto visual. Então o cara bate o olho e ele já se apaixona. Poxa, como que aquele produto ele tem uma estética bonita, como é que o design ele é interessante. Então isso já começa a trabalhar na cabeça do consumidor a percepção de qualidade. Então o design cada vez mais ele é um fator determinante. A embalagem conta muito. Então o aspecto visual ele vai causar um impacto na cabeça do consumidor e muitas vezes ele vai ser um critério de escolha do seu produto ou do seu concorrente. E também nós temos alguns elementos de qualidade relacionados com serviços. Serviços, só relembrando, é algo intangível, então nem sempre isso vai ficar tão visível, não vai ficar muito palpável. Mas nós temos também a questão da confiabilidade. Vamos imaginar transporte. Transporte é um serviço. Então, o que é confiabilidade? Confiabilidade aqui é diferente daquela confiabilidade que a gente viu no produto físico. Por quê? Porque confiabilidade aqui está relacionado com a segurança que o cliente pode ter em receber o serviço. Por exemplo, se você compra um produto, você quer saber do produto chegar na data certa. Você não quer que esse produto ele chegue atrasado, você quer que ele
cumpra com os prazos que foram prometidos. Ainda dentro da questão de serviço, vamos imaginar que você vai a um restaurante. Como é que você vai medir a qualidade? Pela cortesia. Se as pessoas foram educadas no caixa, se as pessoas, né, foram educadas no atendimento, um garçom, se ele usou de repente de falta de educação, significa que a sua percepção de qualidade ali naquele ambiente, ele vai ser afetado. Então, a cortesia, ele é um elemento importante para todos os prestadores de serviços, né? E isso deveria ser levado em conta. A questão da comunicação também é um importante elemento da qualidade. A maneira como uma empresa se relaciona com o seu público, a maneira como ela transmite a mensagem, pode ser uma mensagem relacionada ao próprio serviço, pode ser uma mensagem relacionada ao próprio relacionamento com o cliente. Então, esse ponto também ele é bastante importante. Quando você está projetando um serviço, é importante você ter a capacidade para entender a necessidade do seu cliente, para que você não desenvolva uma oferta que vai estar muito distante daquilo que o cliente realmente quer. Quando você está desenvolvendo também um projeto de serviço, é importante você tentar buscar uma fácil utilização daquele serviço, e aí entram outros fatores, desenvolvimento de credibilidade, a sua competência, se você é um bom profissional ou não durante o desenvolvimento daquele serviço, se o cliente ele sente segurança com o resultado final e até mesmo de repente durante o processo, se você tem rapidez nas respostas que você dá ao seu cliente, tanto antes, quanto durante, quanto mesmo após o serviço ser prestado. E todo serviço, quer queira, quer não, ele tem algum aspecto visível. Por exemplo, você vai ao dentista para fazer uma reparação no dente, é um serviço que ele está prestando, mas você vai ter o aspecto visível. Se o cara, de repente, dá uma derrapada ali e deixa uma má impressão, né, o seu dente com aspecto visual muito ruim, isso vai ser um aspecto visível da prestação do serviço e, consequentemente, isso vai afetar a percepção que você tem a respeito da qualidade daquele serviço. Então, como definição geral, nós podemos dizer, então, que qualidade é um conjunto de características de desempenho de um produto ou de um serviço que, em conformidade com as especificações, atende e, por vezes, supera, como a gente disse agora há pouco, o momento uau, as expectativas e anseios do consumidor, ou seja, do seu cliente. Então, neste caso, o que nós temos que observar aqui? A palavra desempenho. Então, a percepção de qualidade do consumidor ele vai estar diretamente ligado ao desempenho que o seu produto ou serviço fornece, o desempenho de um produto ou serviço durante a sua utilização. Esse desempenho, aquilo que o cliente compra, ele tem que estar em conformidade com as especificações internas da empresa, ou seja, de acordo com o projeto. E o objetivo é sempre atender e, de preferência, superar então as expectativas e os anseios do consumidor. Então, outros conceitos de qualidade nós podemos colocar que são as características relacionadas a um produto ou serviço que exercem influência positiva ou negativa sobre as pessoas. Ou então que qualidade é um conjunto de características inerentes, próprias a um produto ou um serviço que atende ou não, no caso de falta de qualidade, às expectativas do cliente. Então são aí definições que vocês podem levar para o dia a dia de vocês, para vocês aplicarem nas empresas em que vocês trabalham na função de engenheiros de produção.